tarde a todos, eu sou a Adriana Dessen, jornalista e diretora executiva da LAM Comunicação. A gente está aqui hoje para mais uma edição dos RG em Casa, dessa vez com o César Rengifo, que é vice-presidente sênior da GSK para América Latina e Caribe, e com o CEO da Brasil das RG, Denis Monteiro. Bem-vindo, César, bem-vindo, Denis, e bem-vindo todos que estão nos assistindo agora. Hoje, gente, a gente vai conversar sobre temas duros, mais relacionados à pandemia. A GSK é uma das companhias que está acompanhando de perto a luta por tratamentos mais adequados e vacinas para evitar o contágio com o vírus. Antes de abordar esses temas, eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse para o nosso público e contasse um pouquinho da trajetória pessoal e profissional. Denis, se você quiser começar. Eu vou fazer as honras da casa aqui, agradecer o tempo, né, do César de estar aqui com a gente. César é um profissional que eu admiro, conheço já ao longo desses anos. A gente teve a oportunidade de conviver e trocar ideias e conversar bastante sobre o mundo de farma. E então é um prazer estar aqui com você, te receber nos RG em Casa, um programa que surgiu durante a pandemia e que tem sido super bacana de realizar para trazer gente como você para falar não só da vida profissional, mas o executivo por trás do profissional e seus aprendizados e tudo. Então, acho que esse é a tônica dessa conversa e te agradeço por estar aqui com a gente. Então, conta um pouquinho da tua trajetória, né? Desde dos tempos de Colômbia, talvez, para até Brasil. A gente vinha falando sobre isso agora. Bom, Denis, obrigado por o convite, um convite ótimo. A gente se conhece já há muitos anos e eu falo que Denis ha sido uma pessoa fantástica e no sucesso que a gente tem tenido no Brasil e na América Latina, sem dúvida, Denis ha sido uma peça muito importante. Hoje, várias dos projetos que a gente ha tenido com ele, hoje são profissionais que estão em diferentes partes do mundo na GSK, gerenciando operações muito complexas ou com roles globais. Então, a gente tem essa parceria e uma boa parceria não é só profissional. Tem que haver algo pessoal, tem que haver uma empatia e eu hoje eu considero o Denis um amigo. Então, é ótimo estar aqui com você para tomar um cafezinho virtual, sempre muito bom. E como você falava, eu já adotei o Brasil como minha casa. Minha mulher e meus filhos são brasileiros. E tenho o privilégio de morar no Rio, porque a GSK está no Rio. Já há mais de 13 anos. Gerenciei primeiro o Brasil e, desde há algum tempo, estou gerenciando a América Latina. Antes disso, comecei na Colômbia muito tempo já na área farmacêutica, mais de 25 anos. Na Colômbia, por o lado do marketing, ou seja, não sou um cara que por formação tem farmácia ou medicina, mas sou um cara mais de venda e marketing. E aí fui a vários países na América Latina, Porto Rico, vim a primeira vez no Brasil, voltei para a Colômbia como gerente geral e, enfim, são 20 e poucos de anos em diferentes posições comerciais. E essa é um pouco a história. Muito interessante porque eu, no início de minha carreira, sempre gerenciado vacinas. Quando vacinas era um negócio um pouco, eu não falaria, não era muito particular, havia muito poucas vacinas. A gente trabalhava muito com a Pan American Health Organization e sempre o Brasil foi um modelo de projetos e de vacinação. Então, a GSK é hoje o líder de vacinas em termos de portfólio. E minha carreira está muito alavancada com todo esse portfólio de vacinas. Além disso, para os que não sei se as pessoas conhecem a GSK, mas é uma companhia de mais de 300 anos, com um portfólio muito grande, que vai, como falamos, vacinas, mas tem antibióticos, tem produtos para HIV, somos líderes aí.
respiratório tem uma linha muito forte, além de uma linha de consumo que todo mundo conhece, Aquafresh, Sonrisal, então é uma companhia de uns 26 bilhões de libras, ¿sí? Cotada na Bolsa de Londres e na Bolsa de Nova York. Esse é um pouco aí, as ventas gerais de América Latina são 1,5 bilhões de dólares e as ventas do Brasil estão ao redor da metade desse valor hoje em dia. E no Brasil, a metade de nossas ventas está na área de vacinas com o governo. A gente tem vários projetos com Fiocruz, em onde a gente faz transferência de tecnologia com Butantan e com Funet. Então, a gente todas as companhias do Estado que fazem vacinas, nós temos projetos de longo prazo com eles. Esse é uma característica, e a gente praticamente começou esses projetos há 30 anos. E tudo o que hoje é parcerias público-privadas, eu falaria que nós somos os pioneiros desse modelo. Sim? E nós provamos que o modelo dá certo, se você tem algumas condições. Depois disso, bom, aí vocês veem que tem uma de muito sucesso e outras que tem muitos questionamentos. E, Denis, como sempre, me corrige se meu português não dá para entender, porque meu sotaque já ninguém corrige aqui em casa e faço uma mistura de espanhol e português que já todo mundo, tanto no escritório como em casa, todo mundo entende, então ninguém me corrige já, então faz a tradução para mim, para as pessoas que podem depois perder alguma coisa. Tá ótimo. Tá ótimo. Denis, a gente queria também escutar um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Aliás, outro dia parece que você falou um espanhol excelente com a RP da GSK. Eu queria saber de onde vem essa experiência desse espanhol. É de casa, é profissional, o que é? Eu me criei no Sul, em Porto Alegre, então eu conheci Argentina e Uruguai antes de conhecer São Paulo, né, inclusive. Então, tivemos muita proximidade com isso. Meu pai morou na fronteira uma época e a gente falava em casa, mas cada um dos irmãos foi por um caminho. Eu aprendi, né, eu me especializei mais no inglês, o meu outro irmão espanhol e um outro em francês, fez até o PhD dele em francês. Então, cada um de nós fala uma coisa, a gente vê que pode viajar para quase que todo lugar do mundo que a gente vai ser entendido, né? Alguém vai nos entender nesse processo, mas rapidamente, assim, né, César e eu temos uma história bacana juntos e começou já desde a minha outra companhia. E dentro das RG, a gente tem feito algumas coisas interessantes. Dentro do mundo de Life Science, sempre foi uma fortaleza nossa, né? Minha e do Leonardo, que está aqui comigo, meu sócio já há 20 anos, trabalhando no mundo de Life Science. E a gente... é interessante porque, dado o que está acontecendo no mundo, o mercado de Life Sciences é um mercado que não deixa de crescer, né? Então, o César depois pode contar um pouquinho sobre isso, mas é um mercado que é um pouco acíclico do ponto de vista das crises, porque sempre tem gente precisando de medicamentos, seja quais forem, né? Os tantos de consumo, como ele estava contando, desde do Sorrisal até coisas mais importantes e tratamentos, né, mais crônicos, etc. Então, a receita global das RG hoje em dia é pelo menos 30% na área de Life Science, no Brasil, muito próximo disso também. E a gente estava conversando agora esses dias, fechamos o semestre dentro das RG muito satisfeitos com o resultado, porque a gente ficou 3% abaixo do resultado do primeiro semestre de 2019, o que acho que é uma vitória para uma consultoria que é recente do ponto de vista de posicionamento de marca, mas que fez um trabalho interessante com bons clientes e robustos, e que fizeram com que a gente tivesse não só poucos cancelamentos nesse período, mas como pegamos mais de 22 projetos novos no Brasil e celebrando nos últimos dias o fato de que a gente foi eleito de novo como a companhia que mais cresce no mundo. As RG cresceu 73% em 2019 e baseado em aquisições e crescimento orgânico.
Então, assim, a gente não só tem contratado sócios, como fizemos agora, trouxemos 2 sócios em Miami, abrimos um escritório no México, fizemos uma aquisição relevante esse ano do Toft Group, que é um grupo que também trabalha em Life Science, mas muito para Venture Capital na área de Life Science, lá na Califórnia, que é um grupo bem interessante, onde se desenvolvem muitos estudos também de novas tecnologias na área de saúde. Então, estamos satisfeitos com o primeiro semestre e embalados para o segundo. Acho que agora, saindo da fase do isolamento para o distanciamento, a gente tende a tentar conviver e viver de uma forma um pouco mais próxima, né, com as pessoas. É até legal que você comentou isso, porque fazia parte de uma das minhas perguntas. Parece que você comentou que a ZRG, né, anunciou na semana passada a chegada de mais um associado. Você pode contar para a gente qual que é o segredo para expandir a operação em plena pandemia? Porque eu vi que assim, alguns segmentos estão sendo naturalmente beneficiados, né? E é o caso do segmento de recrutamento de executivos? Eu acho que, não, em geral, não. Acho que o que a gente tem uma visão como sócios de que a gente tem que aproveitar as oportunidades que surgem, né? Assim como a indústria também tem feito isso. Então, quando você tem um sócio que se apresenta e a gente gosta, a gente vai fazer um esforço, porque a gente entende que no médio e longo prazo vai fazer muito sentido para a organização. Então, o que eu vejo das empresas que saem bem das crises são aquelas que continuam investindo no seu capital humano, por um lado, e no seu posicionamento, né, de mercado. Então, é isso que a gente tem feito. Surgiu a oportunidade de contratar o Alberto, que acabou de chegar, veio para a nossa prática industrial. A gente está contratando uma outra sócia que começa em 10, 15 dias na área de Financial Services. Então, a gente continua investindo porque, sobretudo, brasileiros têm noção de que as crises passam e a gente ali na frente, né, na média, a gente vai continuar crescendo, né? Vai ter alguns solavancos, mas a gente tem essa crença e investir em pessoas é uma das coisas que a gente fala e acredita, e fazer um onboarding das pessoas virtual tem sido um outro desafio que nós também estamos aprendendo e fazendo de maneira bem distinta para fazer com que o Alberto e essa outra sócia entrem na companhia e se sintam aculturados nesse período, né? Não sei se o César está vendo oportunidades na América Latina nesse sentido, César, mas o que você conta do teu lado disso? Como você falou, as farmacêuticas são anticíclicas. As pessoas, a última coisa que cortam é medicamento. Tem, sem dúvida, alguns switch genéricos, tentando encontrar alguns de um tratamento a outro, mas, em geral, a indústria farmacêutica vai crescer menos do projetado, mas vai seguir crescendo. No Brasil, eu acho que vai ser entre 7% e 8%. Que crescer em pandemia eu não falaria que é diferente, mas não é muito comum hoje em dia. Todo mundo está falando das quedas e de se queda muito ou muito pouco, mas não de crescimento. Então, no mundo, as farmacêuticas ainda estão crescendo. Todo mundo, e além disso, tem um negócio muito interessante que eu acho que só uma situação desse tipo faz mudar um posicionamento tão forte. Se eu pergunto para você qual era o posicionamento de antes da pandemia das farmacêuticas, é muito provável que vocês falem, olha, essas companhias só pensam em dinheiro e realmente são uns sanguessugas. Esse era o posicionamento das farmacêuticas, ainda, com certeza, algumas pessoas veem assim, mas a mudança de hoje é muito forte. Todo mundo vê as farmacêuticas agora por pesquisa, que é o que a gente sempre ha sido. Pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. E aí, então, tem um reposicionamento total da indústria. Hoje, a indústria farmacêutica é olhada de um jeito muito diferente. Hoje tem muitas pessoas que reconhecem, empiezam a reconhecer o valor da indústria. Com certeza, tem muitas outras crises que se estão criando, crises de produção. Todas as pessoas, todas as companhias que têm produção na China e na Índia, hoje tem uma movimentação muito forte de Estados Unidos e de outros países falando, olha, a gente não pode concentrar a matéria-prima
em só 2 países. Então, tem um reshape. Mas a indústria vai muito bem. As pesquisas, acho que não han parado em nenhuma área. E, bom, com certeza, hoje todo mundo é um experto em epidemiologia e em vacinas. O sea, todo dia sai um artículo dessas 2 coisas, de algum jeito, no jornal ou nas revistas. Verdade. E você, César, que tem muito conhecimento dessa parte de vacinas, pesquisa médica, você acha que tem uma solução no futuro próximo para o Brasil? E queria saber se você tem uma ideia de quando você acha que deve chegar no Brasil as vacinas. Por conta, a gente viu recentemente que teve uma certa reserva de mercado dos Estados Unidos para alguns, né? Fez uma parceria com alguns laboratórios e já reservou uma grande quantidade de vacinas para os Estados Unidos. Quando você acha que deve chegar aqui no Brasil? Que solução você vê para esse futuro aqui no Brasil, né, em relação às vacinas? Eu acho que tem hoje, infelizmente, no mercado, uma desinformação horrível por uma hiperinformação. Ou seja, a quantidade de informação que não é balanceada, que está hoje disponível, é terrível. Ou seja, todo mundo tem uma opinião. Hoje tem opiniões que são extremas. Eu fico realmente muito desapontado como se é gerenciado, porque tem extremos que hoje já não falam de ciência e que não comunicam de um jeito com mais tranquilidade que está acontecendo. Eu acho que a gente esqueceu para que fizemos todo esse isolamento. E no início, o isolamento, o propósito do isolamento era que o sistema de saúde não colapsasse. Sim. Hoje é muito claro que não vai colapsar. Hoje é muito claro, quando você olha os números, tem 87.000 mortes no Brasil. Vamos acreditar que no ano você vai ter 200.000 mortos. Sim? Mais ou menos, se você faz uma média. Se você vê a linha de progressão, está estável, não está aumentando. Ou seja, as mortes, eu não falo os casos de Covid, mas as mortes estão estáveis. Você pode falar, tem lugares que subem, mas quando você fala, tudo bem, você vai ter mais ou menos 1% da população que vai morrer por Covid. É muito grave, é muito inquietante. Mas, de novo, se você vê do outro jeito, tem 98% que não pode ficar doente, como em uma gripe, e nada vai acontecer. Entendi. Então, as medidas que estão sendo tomadas são, eu acho, meio irracionais. Essa é a opinião que eu tenho. E nos próximos meses, que já todo mundo começou a chegar ao ponto de saturação, que tem muitas pessoas que estão falando, olha, já não aguento mais, vou sair, não tem, ou seja, eu não vou ficar aqui, está saindo. A gente vai ver como vai progredir o vírus. Mas a conclusão que eu tenho, de novo, eu não sou médico, é que ninguém sabe, hoje em dia ninguém tem certeza nem como se transmite, nem qual é a progressão. Entendi. Então, a gente está tomando muito na intuição. E a polarização é o que faz que se tomem decisões muito ruins. Eu acho que vai ter uma saturação das pessoas e tem muitas pessoas que vão começar a seguir a vida. A vacina, infelizmente, não vai chegar este ano. Tá. Eu acho que foi muito interessante o que fez o governo de acelerar a pesquisa com Oxford, porque isso deixa o Brasil em uma posição em que pode negociar vacinas nas primeiras fases de produção. Então, eu acho que é possível que cheguem algumas vacinas, fim deste ano, princípio do próximo ano. Faz de conta entre 3 e 6 milhões. Mas 3 e 6 milhões, se são 2 doses, é só para os médicos. A vacina para a população não tem por enquanto, e eu acharia que metade do próximo ano, vacina para a população não tem. Isso deixa 12 meses.
Então, é como, mas se você pensa, olha, a gente tem dengue, tem febre amarela, tem um monte de fatores de risco que a gente convive com eles todo dia. Então, eu acho que a gente vai ter que aprender a viver com esse risco, tanto no trabalho como a nível pessoal. Dependendo do risco pessoal, você vai ter que se cuidar e ser mais radical ou tomar mais riscos. Mas durante um ano, eu não vejo nenhuma possibilidade e a Covid vai estar aí por muitos anos. Ou seja, vai ser como uma influenza. Vai ficar aí e é impossível que o Brasil consiga uma produção de 200 milhões de vacinas. Mesmo, eu sei que tem vários anúncios aí, que tem vacina chinesa, que tem vacina russa. De aqui a que essa vacina chegue aqui vai passar muito tempo e mesmo que passe na tecnologia de produção, você tem que construir uma fábrica. Construir uma fábrica de vacinas demora entre 5 e 7 anos. Então, solução, o primeiro passo de gerir uma situação é aceitar os fatos. E os fatos são esses. Entendi, entendi. Obrigada. Denis, você que é psicólogo, como que você enxerga o cenário atual do ponto de vista de saúde mental das pessoas, depois de mais de 100 dias de isolamento? Porque a gente tem lido muitas matérias sobre depressão, aumento de divórcios, suicídios. O que você acha que pode ser feito preventivamente, na tua opinião? Eu concordo com o César. Eu acho que existe um exagero de informação que leva a um medo, às vezes, exagerado. Vejo que é provável que a gente tenha muitas mortes decorrentes disso, como você está falando, mais de problemas mentais do que qualquer outra coisa, né, nesse período. Tem muita gente que não está fazendo seus exames, e eu estou voltando para São Paulo depois de uma temporada, né, que eu aluguei uma casa aqui na praia, mas eu quero fazer meu check-up que eu deixei de fazer em março, e para mim o check-up é mais importante fazer do que ficar esperando a vacina chegar. E eu concordo com o César, né, de tudo que eu tenho lido, dos nossos sócios que têm trabalhado, inclusive, na busca de executivos, né, seniors na área, senior vice presidents para R&D de vacinas lá na Europa, que obviamente virou uma busca irrelevante para a companhia, para todas que não estão bem posicionadas, precisam acelerar isso. Eu acho que a gente vai ter que conviver, cada um vai ter que saber o seu nível de exposição, como o César falou também. Então, tenho certeza que na primeira oportunidade que tiver, é possível que a gente se encontre para tomar um café ou tomar um vinho, porque chega um ponto, de fato, que você precisa conviver com isso, né? Como ele falou, tem outras doenças que estavam por aí, a gente não é que a gente não deixava de sair de casa porque tinha chikungunya ou qualquer outra coisa. Então, eu acho que esse nível de entendimento para que as pessoas consigam levar a vida naturalmente, entendendo o seu risco, né, o seu nível de risco. Vai ter gente que não vai querer encontrar, tem gente que não querer vai no escritório, e tem gente que vai começar a tentar levar a vida normal. Vai ter mais gente imunizada porque pegou e sobreviveu do que pela vacina, né? Talvez a gente não consiga 7 bilhões de vacinas nos próximos 10 anos, mas com certeza metade da população vai pegar, não vai sentir que teve e vida que segue, né? Então, é complexo isso, e eu acho que as organizações têm tentado endereçar isso de maneira mais ou menos intencional. Empresas como o GSK tem seus programas de acompanhamento do seu corpo de profissionais para fazer com que eles consigam passar por esse período da maneira mais adequada possível. Eu estava lembrando do César falando sobre a origem dele de vendas e marketing. Eu fico imaginando como é que está o representante de vendas hoje da indústria que não pode visitar o médico nessa fase, né? Como é que eles estão se virando com isso, né? Acostumados a pastinhas pretas para lá e para cá, levando amostras e conversando, explicando os benefícios de A, B ou C. Como é que foi, né? Se isso foi uma virada muito digital, como é que está sendo esse empurrão para o digital, talvez, né? Da força de vendas, né? Que costuma ter numa indústria como a GSK, sei lá, 1.500 profissionais nessa área. Não sei se estou certo no número hoje em dia, César, mas como é que o que você acha?
Olha, depende muito do tipo do profissional. Se você vê infectólogos que estão na frente da Covid, esses esquece, você não conseguia um tempo com esses. Mas tem outros profissionais que estão na situação de todos os profissionais independentes. Não estão generando dinheiro, estão em casa sem fazer nada. E esses caras, com certeza, os caras tinham muita abertura para fazer visitação digital e são os primeiros que estão voltando a trabalhar, que já voltaram. E tem muitas especialidades que, cara, o que você falou, processos de câncer, as pessoas não estavam fazendo tratamentos, diagnóstico, porque estavam com medo de sair. As mortes por doenças cardiológicas incrementaram porque as pessoas tinham medo de sair. E esses profissionais estão voltando. E tem alguns que aceitam a visita pessoal e fazem o análise que a gente conversou. Tem outros que falam, olha, eu gostei do digital e as companhias construíram, e as que tinham companhias mais prontas para fazer envio por correio de mostra médica. E tem algumas outras que a interação digital, como em todo o mercado, hoje tem uma mistura. Sim? E as companhias, justamente as companhias que melhor se estão adaptando, são as que estão saindo na frente no mercado. Sim? Com certeza, tem companhias. Você sabe que as companhias multinacionais são mais devagar, fazem investimentos em plataformas mais fortes, mas as companhias nacionais, mesmo sem esses investimentos, saíram muito bem. E hoje eu vejo que tem algumas que estão ganhando market share muito bem. Todo mundo se está reinventando, mas hoje tem um modelo misto. Como é que você vê, só uma pergunta de curiosidade, né? Como é que você está vendo esse empurrão do lado médico para a telemedicina, né? É um caminho sem volta mais, né? Eles resistiram um bocado e agora acho que não tem volta mais, né? Acho que inclusive eles estão vendo o benefício disso, né? Atualmente. Eu acho que deveria ser um caminho sem volta. Eu acredito que telemedicina é uma parte da medicina de hoje que tem que chegar. Você não deveria ser padrão ter que voltar 2, 3 vezes a mostrar resultados de exame. Isso não faz sentido. ¿Sí? Você perder toda uma manhã para ir mostrar para o médico um exame de laboratório. Cara, isso é possível fazer, mas tem uma parte pessoal que o médico tem que sentir, muitas vezes tem que evaluar fisicamente, que não dá para fugir disso. Mas eu acho que a medicina digital chegou, tem que ficar e tem que incrementar. E mesmo hoje eu tenho certeza que deu abriu uma porta para criar robots que façam tamizagem certo de algumas doenças, tanto no hospital como digitalmente. Então, eu acho que vai haver uma acelerada muito forte nessa área. E porque você vê, Dr. Watson, em alguns diagnósticos tem 99% de acuracidade. Puxa, aí dá para pôr um bot a fazer a primeira tamizagem em hospitais que estão colapsados para depois passar para pessoas reais. Isso para mim é muito claro. E tem muita coisa que esta pandemia vai dar um boost para acelerar algumas coisas como telemedicina. Eu não tenho dúvida. Mas tem um grupo de médicos que não gostam, que são mais tradicionais, que acham que é meio irresponsável fazer a medicina desse jeito e que vão ter uma voz. Então, se não tem volta, eu acho que no mundo não tem volta. Em alguns países na América Latina, eu acho que alguns vão ser mais tradicionais. César, uma questão que a gente não pode deixar de perguntar nesse momento de pandemia é sobre as patentes, né, de uma possível vacina.
Você acha ético a indústria lucrar com uma pandemia? Eu acho que essa conversa de patentes ficou lá atrás, nos 70. ¿Sí? Todo mundo, todas as companhias entenderam muito bem, todas não, mas 90% das grandes farmacêuticas, quando tem uma situação desse tipo, falam, olha, vamos fazer esse negócio com lucro zero ou doando as patentes. Por exemplo, a GSK doou todas nossas patentes de HIV para a África. Qualquer pessoa que queira fabricar produtos de HIV para a África pode fazer. Mas o problema não está na patente, está em os produtos novos, quase todos são biológicos. Então, o problema não é de patente, é de produção. Para você fazer uma fábrica de produtos biológicos, o investimento vai de entre 250 a 500 milhões de dólares e podem passar entre 5 a 10 anos para que a fábrica fique pronta. Entendi. Esse tipo de investimento tão forte não todo mundo consegue fazer. Você tem que ter uma clareza muito forte e uma vontade política muito forte. Isso, por exemplo, foi o que fez o Brasil. O Brasil, mesmo desde a época da ditadura, depois da época da ditadura, falou, olha, eu quero ser independente em vacinas. Esse é meu objetivo estratégico. Por isso, esse objetivo ficou muito claro, não importa o governo. Então, quando você tem essa clareza, você construye toda uma indústria de vacinas. Por isso, hoje o Brasil é um dos poucos países que tem umas fábricas de vacinas muito fortes. Denis, Para o benefícios, né, de quem está nos vendo ou vai ouvir no futuro, César, só conta assim, quanto que é o investimento pelo outro lado, né? Porque assim, acho que não só na fábrica em si, mas quanto custa hoje em dia, pelo menos nos últimos dados, né, que a gente costumava usar, ela pelo menos $1 bilhão para desenvolver um medicamento qualquer, né? Assim, então, para ter essa patente, né, e o direito de uso dessa patente por um período de tempo que também não é para sempre, né? Então, não sei se continua o mesmo valor ou não, mas exige um investimento. Alguém tem que pagar esse investimento, quer dizer. Então, Você está certíssimo, Denis. E o caro de desenvolver um produto, todo mundo acredita que é a ideia. E não é a ideia, é os estudos clínicos. As agências regulatórias hoje cada vez são mais fortes. Então, o número de pessoas que têm que estar nos estudos clínicos hoje cada vez são mais pessoas com requerimentos mais complexos. Isso faz os estudos clínicos, a fase 3 é muito cara. É muito caro. Sempre tem milhares de pessoas que têm que estar nesses estudos e se a doença é muito rara, é mais difícil recrutar essas pessoas. E para fazer um registro global, você precisa de diferentes populações. Esse é o valor grande de desenvolver um produto. E quando você desenvolve um produto biológico, para copiar esse produto, porque produto biológico é como fazer cerveja. Você pode dar a fórmula da cerveja, mas cada um vai fazer de diferente jeito. Então, a cerveja não fica igual. Fica parecida, mas não fica igual. Mas em produto farmacêutico é um negócio complexo, que fique parecido, mas não igual. Porque aí você não sabe a eficácia e a segurança. E essa mesma razão é porque a vacina não pode ficar pronta antes. As vacinas já estão prontas. Já estão em fase 2, ou seja, já todo mundo tem uma vacina. Mas agora você tem que provar que tem eficácia e tem segurança em larga escala. E aí, esses testes incluem pelo menos umas 100 mil pessoas, né? Estava vendo alguns estudos aí, randomicamente, né? Entre grupo de controle versus grupo de né? Hoje estão falando estão fazendo estudo com 10 mil pessoas, mais ou menos. ¿Sí? Aqui no Brasil, a vacina de Oxford recrutou 2.000 pessoas, mas no mundo acho que são entre 5 e 10.
para essa fase 3, pues, esse estudo precisa ser aprovado por cada uma das agências regulatórias. A Anvisa aprovou esse estudo. Tá. Gente, a gente está caminhando aqui do meio para o final da conversa, então agora eu vou abrir para as perguntas, né? Parece que o Leonardo quer fazer uma pergunta para a gente. Eu queria que abrisse o áudio, por favor, e o vídeo. Oi, Leonardo. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, César? Tudo ótimo. E você, como vai? Muito bem. Prazer em ter você com a gente aqui. Obrigado aí por contribuir aí com essa discussão interessante e super rica. Ótimo estar com vocês. César, eu queria te fazer uma pergunta, né? Trazendo, você mesmo falou, né, que essa crise ela está trazendo mudança, né, para vários setores, não só o setor farma, mas eu vou focar aqui, né, na indústria farmacêutica e tem acelerado, né, muitas transformações e naturalmente isso tem um impacto também para o perfil do executivo, né, do profissional no setor especificamente. Então, eu queria ouvir um pouco a tua visão do que isso traz, né, de mudanças, né, para o perfil, né, o que você acha que vão ser características e competências críticas, né, e fundamentais para o executivo da indústria farma nos próximos anos, como razão aí dessa crise que a gente está vivendo. Olha, eu acho que a maior diferença é que os executivos hoje precisam adaptar seu estilo de comunicação. Porque hoje você não consegue gerar uma cultura, ou manter uma cultura virtual se você não ajusta algumas coisas em sua comunicação. Então, agora você tem que ter mais disciplina para comunicar com o maior número de pessoas possível. E tem que planejar melhor e não deixar isso em só a presença da pessoa no escritório, que já faz que todo mundo entenda para onde vai a companhia, já não é bem. Quando você comunica virtualmente, você tem que ter outras habilidades. Tem que saber um gerenciamento de câmera melhor, tem que os mensagens têm que ser mais precisos. Agora você mas eu acho que tem profissionais que acreditam que porque estão no Instagram ou no Facebook ou no LinkedIn já fizeram o dever de casa. E acho que a impressão que eu tenho é que também vai haver uma saturação de esses líderes que perseguem likes, porque não são líderes meio fake. ¿Sí? Então, você tem que ter um interesse real por a pessoa, por as pessoas, por a organização, por entender que tem pessoas que têm responsabilidade além do escritório, que agora estão gerindo uma casa, fazendo almoço, fazendo todo o gerenciamento da casa, e você tem que ter a compreensão de como adaptar os trabalhos no propósito da organização. E tem que ter uma clareza fortíssima, que em toda organização, eu acho que tem pessoas que estão no frontline, seja em distribuição, seja em ventas. Então, os líderes, é muito incoerente que os líderes fiquem em casa quando tem pessoas em frontline que têm que ir para o escritório, para as bodegas, para o lugar para fazer acontecer a situação. Então, os líderes têm que ter uma presença aí, não podem ficar em casa. Isso, eu acho que nos momentos de crise é onde você vê o verdadeiro líder. Então, eu acho que é mais uma comunicação e resgatar os traços de lo que é um líder em crise, que tem que estar no frontline. Eu acharia um pouco essas. O resto é o que você sempre busca em uma executivo bom, que são valores e profundidade na parte técnica que vai gerir. Mas são as duas coisas que você precisa
entender se os executivos vêm por default. Não sei se você... Travou só um pouquinho o final ali, César. Você fez, não sei, acho que você terminou com uma pergunta, é isso? Isso, eu gostaria de saber qual é a visão que vocês têm que pensa o mercado e qual é a posição que vocês têm nessa linha. Uhum. Eu acredito sim nas coisas que você falou. Eu estava me lembrando que não muito tempo atrás a gente esteve te visitando e você já estava absolutamente remoto com algumas ferramentas incríveis lá, né? De câmeras, de vídeo, etc., buscando essa interação com menos horas de voo, né, para lá e para cá, né? Que eu acho que tem um comentário teu também recente dizendo que você acha que pelo menos parte das viagens que a gente realizava, né, sem pensar muito, acho que a gente deve conseguir evitar no futuro, né? Mas se você me convidar para jantar no Rio, eu com certeza pego um voo e vou te ver. Mas eu acho que sim, eu acho que o que está acontecendo é a busca de um líder que, por esse período, né, que obviamente isso, num dado momento, como a gente falou aqui, volta ao normal, qualquer que seja, ele precisa ter essa habilidade de comunicação, interação, engajamento, disponibilidade e autenticidade. Porque o que acontece é que as pessoas precisam estar se comunicando com seus líderes de maneira eventualmente mais frequente e buscam nele o backstage, que hoje em dia acho que está mais fácil de entender ainda, né? A gente estava falando de onde é que eu estou, onde é que você está, e aí como é que as pessoas estão, onde elas estão, como é que você entende a realidade de quem está fazendo o almoço, cuidando do homeschooling dos filhos, porque não tem para onde mandar, e no meio disso tudo tentando fazer uma reunião, uma apresentação de negócios. Eu acho que essa versatilidade dos papéis vai ser cada vez mais exigida de todos nós. César, eu tenho uma perguntinha para você. Ó. Eu queria saber quais os desafios que você considera que vocês vão ter na indústria farmacêutica no pós-pandemia. Eu acho que pós-pandemia a gente, ou seja, a sociedade em geral vai ter uma economia mais devagar e a gente, ou seja, todo o mercado vai ter que se adaptar a essas projeções um pouco mais conservadoras por algum tempo. Mas eu acho que o mundo pós-pandemia vai exigir, como falei, uma reavaliação das cadeias de produção. Eu acho que muitos países se vão fechar e eu acho que, por exemplo, o Brasil devia aproveitar e reavaliar se a indústria farmacêutica está integrada verticalmente de um jeito certo para o Brasil e no Brasil, porque todo mundo já enxergou que é uma indústria estratégica e só os que têm massa crítica, como o Brasil, 214 milhões de pessoas, pode exigir uma certa integração vertical, mesmo em matérias que hoje são todas importadas. Então, eu acho que tem uma oportunidade para as pessoas que hoje vi uma notícia que Kodak pegou um empréstimo do governo americano imenso para começar a produzir produtos básicos da indústria farmacêutica. Mas Kodak, e era um dos requisitos. Então, eu acho que tem muitas oportunidades, mas isso vai criar muitos challenges para a indústria, que eu acharia que é bem globalizada. E hoje tem muitos países que vão reavaliar essa globalização. Hoje, a globalização, como a gente entendia há 5, 10 anos, eu acho que sumiu e não vai voltar por um bom tempo. Então, eu me concentraria nesse problema. E o segundo problema é o go-to-market. É o que falamos com o Denis de como fazer qual é o melhor modelo para fazer promoção
e porque aí somos quase uma universidade, como fazer essa universidade de melhor maneira com os médicos, como ter um melhor serviço de informação, de dados novos com o mundo médico. Esse seria o segundo challenge. Eu focaria nesses dois. Entendi. Denis, você quer fazer alguma consideração final? Gostaria que vocês pudessem falar alguma coisa agora, que a gente está chegando no final da nossa conversa. Não, eu tenho várias perguntas ainda para o César, mas assim, da carreira em si, né? Dos aprendizados dele, né? Um executivo internacional que se estabeleceu no Brasil já há alguns anos. Como é que ele vê os aprendizados de como é que você se torna um executivo para trabalhar em vários países e como é que ele vê daqui para frente, né? A gente até falou sobre esses tempos também, sobre eventuais reticências, né? Ou resistências, na verdade, de executivos de se mudarem para outros lugares, né? Se isso é um issue hoje em dia que ele enxerga, inclusive na indústria ou não. Antigamente tinha temas culturais de você mudar para a Ásia, por exemplo. Atualmente existem temas, né, de saúde que tem gente que já está me dizendo que não gostaria de fazer isso, né, para os próximos tempos em função do que nós estamos vivendo hoje. Então, acho que é um pouco dessa pergunta, né? Como é que constrói uma carreira executiva de sucesso internacional e como é que você vê a mobilidade global dos executivos daqui para frente? Olha, eu acharia que tem quase uma contradição aí. Ou seja, primeiro, para construir uma carreira global, você tem que querer uma carreira global. E para isso, como você falou, você tem que estar aberto a ir a qualquer lugar. A primeira movimentação global, se você quer ser um executivo global, tem que picar na cabeça, porque as pessoas, e tem muito jovem assim, que fala, olha, eu quero uma carreira global, então eu gostaria de ir para Londres ou para os Estados Unidos. Pode ser para a Itália. Cara, não vai rolar. Não, o sea, com pandemia ou sem pandemia, não vai rolar esses países. É muito provável que você tenha que ir onde ninguém quer ir. E esse é o primeiro assignment. É muito claro e a gente tem que ter uma visão forte de que como latino-americanos, se você trabalha em uma empresa global, quase todas têm origem, não tem uma origem latino-americana, tem uma origem europeu, americano, agora chinês. Então, você tem que estar aberto a se movimentar por muitos lugares. Sim? E a segunda, para mim, a segunda dica é você tem que entender que você é o convidado no país. Então, não tem que tentar mudar o país, que tem muitas companhias que falam, olha, estas são nossas regras e o país tem que se adaptar. Não é bem assim. A gente tem que encontrar pontos comuns e cada país construir uma cultura muito particular que tem coisas da matriz e coisas locais. E a arte do executivo é saber misturar essas duas coisas e fazer a tradução. Quando fala para o país, em termos que as pessoas locais entendam, quando fala para a matriz, em termos que a matriz entenda, que é quase são duas linguagens diferentes. Isso você tem que aprender rápido, como fazer essa tradução para subir e para descer. Com essas duas coisas, você tem que ser bom em lo que faz, que isso é natural, mas se você é consistente, geralmente o negócio chega. Mas as pessoas que são mais arrojadas nessas decisões, com certeza vão a ter uma progressão muito mais rápida. Tem muitas pessoas que não gostariam de ir para a China. Com certeza, se alguém fala, eu vou, essa pessoa vai ter uma oportunidade maior. Verdade. Sem dúvida. Você falou de entender e poder fazer uma mescla dessas duas coisas, né? Mas só as empresas que realmente são internacionais, né, globais, com global mindset, conseguem fazer isso. Acho que vocês, né, em função dos anos que vocês já estão espalhados pelo mundo, aprenderam isso também,
porque em alguns momentos você tem uma cabeça meio imperialista, né, de cultura organizacional, achando que você pode reproduzir isso across the board, como você falou, né, e até é interessante te ouvir disso, né, porque você já passou por vários CEOs globais e vários modelos de estruturas. Como é que navega essa cultura e política organizacional, né? Quanto mais você sobe, mais você acaba se envolvendo com isso e sendo afetado ou favorecido por essas duas questões, né? Como é que você vê esse footprint global e você vai mudando de CEO para lá e para cá, né? Mas hoje, se você me pergunta hasta hoje, o mindset dos CEOs olha, o share é o drive. Ou seja, a gente tem que movimentar o share. Hoje eu acho que se está criando um mindset um pouquinho diferente. Eu acho, se você me perguntar, eu acredito que vai ser não o que é hoje. Ou seja, desculpa? Não, deu uma falhadinha o teu áudio, não sei. Tá. Agora está bem? Fazer essa tradução não é fácil, mas eu acho que cada vez as empresas que têm êxito para o futuro, que vão ter êxito, eu acho que são as que conseguem movimentar o share, sim, mas conseguem entender que a produção social no país é razoável também. Que você não vem só a fazer dinheiro, vem a criar uma sociedade melhor. As empresas que não tenham essa cabeça, eu acho que vão ter muitas dificuldades no futuro. E os executivos que não consigam pensar sino em uma dimensão que só é resultado, olha, resultado você tem que ter, mas tem que estar balanceado com o que você deixa na sociedade onde opera. ¿sí? Sea en la cultura que você está deixando, que você acha que é uma cultura mais justa, sea en los padrões que você está deixando, en lo que está, como está contribuindo para a sociedade em termos de saúde, na área farmacêutica. Tem que ter uma flexibilização, porque o que você fala, tem algumas companhias que têm a cabeça imperialista, eu acho que vão ter uma dificuldade muito forte daqui para frente. Porque acho que vão ter uma dificuldade. E a arte do executivo é conseguir fazer negociações entre esses dois mundos. Você sempre tem que estar negociando. E você tem que ter essa cabeça. Você não é só um cara de execução. As pessoas que acreditam que só são execução também não vão a fazer um trabalho certo, mas não vão a ter o sucesso que poderiam ter. Você sempre tem que estar negociando. Isso eu aprendi no Brasil. O Brasil tem uma cultura muito forte de negociação, que é muito boa, que não todos os países têm. Isso eu posso falar que eu aprendi aqui no Brasil. Sobretudo, e não só na empresa, assim, com minha mulher, que é brasileira, que tenho que estar negociando todo dia. Deve ser a mais difícil de negociar, né? Sem dúvida, quase sempre. Eu entro sabendo que vou perder, mas tento perder um pouco menos todo dia. Muito bom. Vamos com uma pergunta clássica que a gente tem feito nos RG em Casa, né? Que é o que acho que fica de legado para quem está escutando a gente. 3 dicas que você daria para quem está começando na indústria hoje em dia farmacêutica para ter uma carreira de sucesso, né? O que você aprendeu na tua vida e o jeito que você enxerga a indústria hoje? O que você diria que são as três coisas que eles deveriam estar atentos para ser um executivo de sucesso, como você construiu a tua carreira? Olha, eu acho que a gente tem que, o primeiro, ter clareza de que você quer ser. Porque as pessoas não têm essa clareza. Aonde você quer chegar? E eu vejo que tem muitos chefes que não ajudam as pessoas, tem muitos chefes que não são líderes.
a conseguir refletir em, olha, em 5, em 10 anos, onde você quer estar. Porque as pessoas, é mais confortável estar em uma posição de repetição e não de stretch, que esse é o segundo ponto. Sempre procurem coisas que coloquem a vocês em uma dificuldade. E muitas vezes as coisas que você menos gosta, essas são as coisas que você pode ser que tenha que pegar, porque fazem que você desenvolva uma área que não é uma área onde você fica à vontade. Então, saber para onde fazer trabalhos que desenvolvam a você. E o terceiro, que parece óbvio, mas faz o melhor do trabalho que você está fazendo hoje. Você tem que ter sucesso ou tem que projetar que você fez bem e seu chefe tem que acreditar que você fez bem. Não só é fazer bem, sino projetar que você fez bem. Porque muitas pessoas são muito quietas, fazem um trabalho maravilhoso, mas ninguém enxerga. Então, tem que falar, olha, isto é o que estou fazendo. Essas são as 3 dicas para as pessoas que estão começando, têm 4, 5 anos de trabalho e que estão olhando para frente. Se tem clareza nessas 3 coisas, eu acho que já é um pulo importante. E a quarta é, você tem que estar aberto a se movimentar por todo lugar, seja no país, quando se falam, olha, precisamos de alguém no Nordeste, vamos para o Nordeste. Precisamos de alguém em Tailândia, bom, vamos a Tailândia. Tem brasileiros que não falam, olha, vamos para Equador. Equador? Puxa, mas Equador é do tamanho do Rio, não, eu Equador não vou. Olha, não, tenho certeza que você vai aprender muitas coisas em Equador. Então, é um pouco isso. Não, muito bacana. Outro ponto que é importante, eu fico empolgado porque eu acho que desenvolver pessoas é algo que dá muito, não só dá prazer, sino dá muito retorno. A gente como latino-americano não enxerga que pode chegar a ser CEO. O sea, sempre as pessoas vão por coisas mais atingíveis, mas a um nível mais local. O sea, quero ser gerente geral do Brasil, e isso já é e sem dúvida, é um pulo enorme. Mas pensa que você pode chegar a ser CEO de uma corporação. Não tem nada por que um latino-americano não consiga chegar lá. É mais difícil que se você nasceu em outro país, em onde tenha sede a corporação, sem dúvida. Mas que qualquer pessoa consiga, se tem a habilidade, o talento, a constância e a força. É aquilo que a gente fala, né? Da atenção, né? Saber para onde você quer levar a tua atenção e você tem intenção de chegar lá, né? Então, se você conseguir alinhar essas 2 coisas, a tua carreira tende a se propulsionar para algum lugar, né? Você tem que saber que lugar é esse, né? Concordo contigo. Se você não sabe para onde vai, embora hoje em dia o mundo seja muito volátil e você não sabe exatamente para onde vai, em que país você vai acabar, mas eventualmente você tem que estar atento a essas questões todas. Obrigado por compartilhar. Gente, a gente está chegando ao fim do nosso tempo. Queria agradecer muito a vocês pelo tempo aí, pelos conhecimentos, né, pela troca aí de informações. Acho que o bate-papo foi ótimo, como sempre, e gostaria de agradecer mesmo. E vocês se cuidem e tenham uma boa noite. Obrigado, César. Tudo bem? Gostou da conversa? Obrigada. Como é que você está se sentindo? Tá ótimo o bate-papo. Denis, obrigado por a oportunidade, porque eu acho que é ótimo sempre conversar com você. E a gente tem que marcar um jantar em São Paulo ou no Rio, mas, cara, tá cedo ou tarde, mas a gente tem que sair e conversar, não tem jeito. Sim. Cada um leva seu exame de coronavírus e pronto.
Tá tudo certo, eu concordo com você. Em breve a gente se encontra. Dia 13 de agosto eu vou estar lá no meu escritório já fazendo uma retomada das atividades formalmente lá dentro e com todos os cuidados preservados. E a gente vai retomando as atividades na medida do possível. Obrigado, César, pelo tempo. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos. Obrigada. Agradeço a Adriano, uma todos. ótima organização. Obrigado.